Mostra-se em todos os resultados que a gente já tem aí na República, em todas as situações, que você pode contratar o advogado mais fantástico do Brasil e a sua sentença já está elaborada. Então, eu acho que dentro desse cenário, o Sebastião Coelho se retira, possivelmente para se tornar um pouco mais ativo com sua voz. É o que dá o entender no vídeo. Ele parece ser uma pessoa, né? Parece ser uma pessoa decente. Ele teve que abandonar o caso, por quê? Anistia a gente sabe que não vai rolar, é um caso pessoal do Alexandre de Moraes, ele vai soltar as pessoas, ele vai soltando, porque a anistia é para soltar o Bolsonaro e isso não vai rolar para o STF. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, agradeço o carinho de cada um de vocês aqui nesse Instagram e quero dar uma notícia que eu estou deixando a defesa do meu cliente Felipe Martins. Eu já tinha conversado com os colegas Edson, Marcelo e Ricardo na segunda-feira da minha expectativa de que essa denúncia contra o Felipe Martins fosse rejeitada, que não começasse um processo contra ele, porque é um absurdo total e esse moço é completamente inocente. Mas que se o processo continuasse, eu precisaria me afastar um pouco por conta da necessidade de tratar de dois assuntos de ordem pessoal, um deles, inclusive, de saúde. Mas ontem, lá naquele julgamento, eu fiz a minha sustentação oral e falei sobre paz, né, sobre parar com a guerra que nós estamos vivenciando, mas logo em seguida fui surpreendido. O ministro Alexandre de Moraes disse claramente que não pode ter anistia para os golpistas, né? Quer dizer, politizando um julgamento técnico, jurídico, pelo menos deveria ser. Também me causou um grande espanto a ministra Carmen Lúcia, uma senhora cristã, falar que não tem perdão. Depois de refletir, pessoal, sobre tudo isso, eu cheguei à conclusão que nós estamos numa guerra. E essa guerra tem um lado que é o Supremo Tribunal Federal, junto com o governo atual, e do outro lado, os oprimidos. Eu resolvi que eu vou me alistar no exército dos oprimidos. A minha atuação em defesa do Felipe Martins me limita. Tem certas situações que eu precisaria comentar, passar até uma orientação para as pessoas que me buscam, mas eu fico limitado por conta da responsabilidade com a defesa do Felipe Martins. Quero dizer que o Felipe Martins é uma pessoa querida, a Denise, pode eu até já os trato como se fosse. É isso aí, minha gente. Vimos aí o pronunciamento do próprio Sebastião Coelho. Ele deixa claro que a sua saída ela é de cunho pessoal, mas também a gente vê aí que ela tem uma vontade de usar a própria popularidade do Sebastião, que está exclusa devido a ele ser deputado, a ele ser advogado do Felipe Martins, de poder falar, de falar mais. A gente via muitos vídeos realmente do Sebastião orientando as pessoas, falando, enfim. E ele com esse trabalho com o Felipe Martins, que é muito necessário para o Felipe Martins, porém, a gente sabe que é um trabalho necessário, mas que não vai, não é o advogado que vai definir isso. A gente mostra aí, eu não entendo, eu não sou da área jurídica, mas mostra-se em todos os resultados que a gente já tem aí na República, em todas as situações, que você pode contratar o advogado mais fantástico do Brasil e a sua sentença já está elaborada. Então, eu acho que dentro desse cenário, o Sebastião Coelho se retira, possivelmente para se tornar um pouco mais ativo com sua voz. É o que dá o entender no vídeo. É lamentável pelo fato do Felipe Martins, espero que, pelo que eu vi, também não estará desamparado, mas eu acho que o Sebastião vai continuar ajudando pelos bastidores, mas é isso, realmente é muito triste e a gente vê aí que o Brasil tem um lado só, a gente já sabia disso, infelizmente tivemos um pseudo-valentão que
que disse que ia resolver esse problema e não teve condição de pacificar, só de fortalecer nossos inimigos. Pablo Sonati. O doutor Sebastião comentou ali como que é o nome dela? Cristã, né? Esqueci o nome dela. Me ajuda aí que deu branco. A juíza. Carmen Lúcia. Carmen Lúcia. Isso. Ele comentou da Carmen Lúcia, que se diz cristã. Eu digo uma coisa para a população brasileira e todo mundo já deve ter percebido isso. 3 palavras que perderam totalmente o significado ou o respeito. Amor, ninguém mais. Amor sai da boca para fora. Cristão, você vê um monte de herege falando de Cristo. E democracia. Essas 3 palavras aqui, ó, não servem mais para nada. Porque dá até medo, viu, Vanessa? Quando alguém fala uma dessas 3 palavras, dá até medo dessa pessoa. Principalmente quando fala com muitas vezes, né? Não dá até medo. Enfim, o Sebastião Coelho é uma pessoa que eu gosto. Tem alguns pontos. A gente não pode bater toda vez, que nem eu vejo o pessoal, ele é bolsonarista, ele passa pano pro Bolsonaro, não sei o quê. Até na política, até como estratégia, o Sebastião Coelho, ele tem que tomar cuidado realmente com o que vai falar, tá? Se ele vai bater no Bolsonaro, primeiro, ele tá todo dia ou na Oeste, ou na Jovem Pan, ou na Auri Verde, então ele tá ali junto com aquelas pessoas. Se ele começar a bater no Bolsonaro, pode ser escanteado por essas pessoas também. Ele parece ser uma pessoa, parece ser uma pessoa decente. Ele teve que abandonar o caso, por quê? Anistia a gente sabe que não vai rolar, é um caso pessoal do Alexandre de Moraes, ele vai soltar as pessoas, ele vai soltando, porque a anistia é para soltar o Bolsonaro e isso não vai rolar para o STF. Então ele percebendo isso, ele abandona o caso, já um senhor de idade, 69 anos, e talvez agora, ele fala que vai se juntar aos oprimidos, talvez tentar um cargo político, e é uma boa, sabe? Eu acho que a gente precisa de pessoas como o Sebastião Coelho. Se vai ser bom? Não sei, mas eu acho que é uma pessoa que me transmite um pouco de confiança e de serenidade nas ações. O problema é como que ele poderá chegar a um cargo importante. Eu gostaria dele para senador, seria uma pessoa importante. Cara, é uma pessoa extremamente qualificada para o Senado. Se você tem Alcolumbre, Rodrigo Maia, cara, só esgotosfera. O Sebastião Coelho é uma pessoa extremamente qualificada, pelo menos tecnicamente, entende os processos, como funciona, então seria uma pessoa interessante para o Senado. O problema é como que ele poderia chegar a um Senado? Será que ele teria apoio do Bolsonaro? O Nicolas estava pensando em sair para o Senado. Também não sei, viu? O Nicolas seria um voto forte até, né? Mas não sei se ele sabe articular, não sei se ele tem capacidade para ser um senador. Tudo bem que os nossos senadores são uma porcaria, mas não sei se eu preferia o Sebastião Coelho. Tudo bem que é de cada estado diferente, mas eu gostaria mais do Sebastião Coelho como um senador. Será que ele gostaria de ser senador? Deputado? Enfim. Infelizmente, ele demorou para entender, né, Vanessa? Demorou para entender o que se passa no Brasil. Isso aqui é curioso, mas eu acho que ele já entendeu, ele já estava entendendo. Eu não sei se a intenção do Sebastião já há algum tempo é um cargo eletivo, a gente só vai saber com o tempo, né? Também eu vejo isso com excelentes olhos, acho muito bom. Da mesma maneira que muitos me rechaçam, mas eu não tenho nenhum tipo de pudor em falar isso, a Janaína Pascoal, por exemplo, ela foi uma pessoa que ela tem seu valor jurídico, né, como jurista, e talvez diante disso, tanto que ela foi deputada estadual eleita em São Paulo com 1 milhão e poucos de votos, e depois na outra eleição ela teve 5 mil, porque ela ela caiu na malha da rechaça moral do bolsonarismo, em uma época em que isso tinha a capacidade realmente de detonar uma pessoa. E como ela não rezou a cartilha da família Bolsonaro, a família Bolsonaro destruiu a reputação da Janaína Pascoal. Mas a Janaína Pascoal não seria uma melhor senadora do que o astronauta? Sim. Será que a gente não estaria tendo alguém ali realmente imbatível? Que vive a própria lei? Porque ela acaba... Minhas discordâncias com ela são filosóficas e ideológicas, digamos assim.
Exatamente pela forma como ela trata a profissão dela, como se a profissão dela fosse mais até do que ela própria. Mas a gente precisa de pessoas assim no Senado, ocupando. Todo mundo tem seu valor, né, Pablo? Mesmo que a gente discorde de alguns pontos, todo mundo tem seu valor, mas eu sempre falo, sim, tudo bem. E você é contra a Janaína Pascoal, mas seria melhor o quê, então? O que a gente tem? Esse astronauta que vive no mundo da Lua? E o astronauta tentou dar uma cutucadinha ali naquela eleição pro Alcolumbre, o Bolsonaro já deu uma encarcada nele, falou que ele só foi eleito por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro tem isso, e de certa forma... Ele joga na cara, né? Nesse caso é verdade, inclusive. Então a Janaína Pascoal, ela tomou uma bomba na última eleição, porque... o problema da Janaína Pascoal é que é uma no cravo, outra na ferradura, né? Ela fala muita besteira também. Na época da pandemia, ela foi contra o Bolsonaro também, de coisas que a gente sabia que estava certo até, a obrigatoriedade de uso de máscara, que foi provado que foi mentira. Ela foi muito ruim na pandemia, né? Falou que o Bolsonaro deveria ter saído, não deveria ter saído na pandemia. O Bolsonaro, gente, não conduziu mal a pandemia. Não conduziu, no meu ponto de vista, minha opinião. Ele divulgou o tratamento da hidroxicloroquina e da ivermectina, não tínhamos vacina, era o que tinha. Então, em meio a tantas dúvidas e incertezas naquele momento, ele foi bom. Foi bom. Agora tem só um ponto, Pablo, que ele fez assim, ele mais uma vez prevaricou no seguinte sentido, ele dizia para a população que ele era contra, né, que ele era contra tudo isso, mas ele jogou, por exemplo, a responsabilidade que era dele através de uma lei para os governadores e prefeitos. Ou seja, ele deixou a população à mercê de criaturas que ele sabia que poderiam avançar, inclusive, para dentro da casa do cidadão brasileiro. Então, ele prevaricou muito. O médico, o doutor Alessandro Loyola, ele fez um livro chamado Alfraudemia, e ele foi um dos primeiros críticos nesse aspecto. Ou seja, ele, mais uma vez ali, não foi firme naquilo que ele acreditava, não defendeu a liberdade do povo brasileiro, como ele, na postura de presidente, deveria ter defendido. Então, tem tudo isso, né? Não, exatamente. O Bolsonaro, como presidente, ele foi praticamente um enfeite, sabe? Uma pessoa que fala apenas, ele não agiu. Então ele falava, olha, não usa máscara. Não falava isso, né? Usa quem quer. Defendeu que o comércio ficasse aberto, mas como líder da nação, como presidente, ele não fez. Ele deixou, olha, eu posso falar isso. Eu não concordo, então... lavo minhas mãos. O presidente não, ele tem a obrigação de lutar por aquilo que ele acredita e por aquilo que estava certo. Enfim, nesse caso realmente ele defendeu a coisa certa de boca, mas nas atitudes ele deixou que os governadores, qualquer prefeito mequetrefe aí prendesse senhoria nas praças, enfim. Ô rapaz, que é isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.